Voltamos. E agora nós iremos conversar com o professor Rafael Santos. Ele é professor, ele é jornalista, ele é capoeirista. Então, seja muito bem-vindo, Rafael, ao nosso programa Inspiração Cultural, nessa manhã de sexta-feira, véspera do Dia da Consciência Negra. Muito obrigado, Divana. Agradeço o convite, a oportunidade de estar falando sobre esse tema tão relevante, né, para a nossa sociedade, e dar um bom dia aos telespectadores que estão nos acompanhando. Pois é, minha gente. Amanhã é dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. E, assim, o Rafael, eu conheço o Rafael porque nós estudamos juntos, nós somos formados, nós somos da mesma turma de jornalismo da UESP. E, assim, somos professores da mesma rede de ensino. E é um tema, como o Rafael falou, é um tema que... Por que a gente tem que falar? Essa semana na escola, a gente trabalhou a semana toda esse tema com as crianças, lá na creche que eu trabalho, porque esse tema, essa expressão, ainda precisa estar no consciente das pessoas. Não é porque, mas isso já... Não foi superado. Ainda precisa ter uma consciência do valor da pessoa negra, da cultura que tem que ser respeitada, da vivência, da riqueza da história, não é, Rafael? Do povo negro no nosso país e no mundo. É verdade, Adivânia. A gente sabe que essa data ela vem de uma luta histórica do povo negro, que foi trazido para ser escravizado aqui no Brasil, que havia todo um aparato do governo da época, havia a sociedade, era conivente com esse ato de escravidão, e que, na verdade, quando oficialmente foi abolida a escravidão, essa lei ela não trouxe, de certa forma, nenhum benefício prático para os negros, não. Visto que muitos não tinham acesso à escola, foram praticamente colocados na rua, porque a maioria vivia em fazendas, né, como no trabalho escravo. E essas consequências elas foram se perpetuando ao longo do tempo, né? Por isso que a gente ainda, no século XXI, a gente ainda fala sobre essa questão da escravidão, mesmo quase 300 anos depois da abolição oficial da escravatura no Brasil. E essa temática é importante a gente, eu acho, como você colocou, mesmo tanto tempo depois, a gente frisar, porque... Eu sou impressionada, não tem outro termo não, como é que uma pessoa em pleno século XXI ainda tem na mente que alguém pode ser melhor ou pior do que você pela cor da pele. Eu vou lhe dizer, eu nem discuto porque eu acho assim uma coisa absurda. Onde é que uma cor vai fazer você ser melhor do que o outro ser pior? E a gente tem que começar a trabalhar e ter esse diálogo, essa conversa, como você falou, a partir das nossas crianças mesmo, de pequeno. Nas escolas, nas igrejas, nos clubes, nos encontros, para que essa nova geração te desmistifique total esse tipo de preconceito. É verdade, Adivânia. Hoje se usa muito essa expressão, que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Por quê? Porque eu posso dizer, não sou racista, mas eu presencio situações em que há discriminação, em que há preconceito e eu me calo. Então eu encaro como normal, é uma questão da cultura. Então eu não estou sendo antirracista. E quando você fala a respeito das crianças, realmente é verdade. Nessas palestras que eu faço por aí, eu já vi relatos, né, muitos relatos, de crianças não querer brincar com a outra por conta da cor da pele, né? Na minha época, na escola, tinha vários apelidos, né, muitos de conotação racista, e naquela época não se falava tanto em preconceito, em discriminação, a gente tinha uma outra forma de reação, né? Já a minha filha, quando ela passa por isso, a gente já quer que ela tenha essa consciência de que a cor da pele dela, o tipo de cabelo, isso não define nada. Né? Isso é uma identidade, é uma herança que ela tem, né, e que ela não pode ser julgada por isso. E aí eu lembro uma frase do Nelson Mandela que ele dizia que a gente também não vai botar a culpa nas crianças, né? Que nenhuma criança ela nasce racista. Né? Para ser racista, ela é ensinada. E se ela pode ser ensinada a odiar, ela pode ser ensinada também a amar. Então, por isso que é importante, na educação, em todos os ambientes que for possível, fazer sempre essa fala,
né, de que a cor da pele, né, ninguém é melhor do que o outro por conta da cor da pele. Exatamente. E assim, a riqueza que existe na cultura do negro que veio da África e que hoje todos nós temos, não tem um brasileiro, acho que não tem uma família brasileira para dizer, não tem. Temos, nós todos temos. No nosso sangue corre também o sangue do negro, o sangue desse povo de luta. E, assim, nós temos essa herança, eu vou fazer sempre esse comparativo pelo que foi trabalhado essa semana na escola com os pequenos. Da questão da dança, da questão... E ontem eu fiquei impressionada, teve um menino que não conhecia a capoeira. Aí eu disse, não conhece a capoeira? Aí, tia, é uma luta, é uma dança. Aí, isso os pequenininhos. Aí as professoras, aí fui procurar, mostrei o vídeo da capoeira. Aí um disse, eu gostei da dança. Aí um disse, eu achei foi engraçada essa luta. Bem pequenininho, 4, 5 anos, eu digo, você achou engraçada? Aí a professora explicou. É uma luta, é uma dança, explicando. Aí fui mostrar quem era Zumbi, que era um herói, e eles ficaram... Por quê? Porque a gente tem que mostrar a visão daquela história. Lógico, comparar, eu fui para a criança, então eu tinha que falar na linguagem dela. E para ver assim, como existe hoje essas danças, a luta, a própria maneira de se vestir, que é uma herança que a gente tem dessa época e que ainda hoje nós temos essa prática de fazer essas danças, de utilizar esses instrumentos musicais, de gostar daquele tipo de comida. É o que nós chamamos de representatividade, né? Porque ao longo da história, a ideia que foi passada sobre o negro, né, até mesmo pelos livros de histórias, pelos filmes, né, era que ser negro era uma coisa ruim. Né? Começa assim, pelo termo que eu gosto sempre de estar trabalhando. Por exemplo, o negro veio para o Brasil? Não, o negro foi trazido. Né? Porque vir é quando você vem voluntariamente. E ele foi trazido em condições até mesmo subhumanas. O negro era escravo? Eu acho que escravo é quando você se submete a uma condição. E, na verdade, o negro resistiu à escravidão, então ele foi escravizado, ele sofreu esse processo. Então, são pequenas coisas que a gente vai trabalhando para mostrar, principalmente para as crianças, essa representatividade. E a cultura, ela, para o negro, não era só uma forma, vamos dizer assim, folclórica. A cultura sempre foi uma forma de resistência, na verdade. O negro, ele, por exemplo, ele tinha que resistir à questão da sua língua, que era uma língua diferente da que era falada no Brasil. Eram vários dialetos na África, ele teve que se adaptar. O negro teve que resistir na parte religiosa, porque ele foi imposto uma religião cristã, que não era a religião que ele praticava. E você falou na capoeira. A capoeira ela conserva essa questão da resistência, através dos instrumentos musicais, através das próprias letras das músicas, né, que está sempre fazendo alguma conotação em relação ao povo negro. Então, essa representatividade, ela muitas vezes foi esquecida ao longo da história. Né? Falam muito de Zumbi, Dandara, mas teve muitas outras pessoas. Né? Teve Luiz da Gama, teve o Milton Santos, que é um geógrafo. Nós podemos citar um exemplo aqui regional, a Esperança Garcia, né, que inclusive nós estamos aí com um filme em cartaz, um filme que mostra a questão da importância da educação, porque a Esperança Garcia ela aprendeu a escrever, mesmo contra a vontade dos seus senhores. Ela sofreu muitos maus tratos dos seus filhos e seus companheiros, mas ela teve a coragem de escrever uma carta denunciando. É tanto que ela é considerada o título de primeira advogada negra. Então, são essas vamos dizer, personalidades que a gente não está colocando acima das outras, mas que foram esquecidas ao longo da história. E até mesmo exemplos de hoje. Né? Eu estive ontem com minha filha no terceiro BEC, né? E quando a gente foi recebido lá pelo comandante, uma coisa interessante, o comandante é uma pessoa negra. Que até então esses espaços não era visto pessoas negras, né, por conta da discriminação muitas vezes, por conta do racismo, né, que sempre tentaram colocar na nossa cabeça que ali não era lugar para negro, né, lugar para pessoa negra. Então essa representatividade é muito importante. E assim, Rafael, eu tenho observado, graças a Deus, que nós temos visto um avanço. Era para ter avançado mais, sim, mas eu acho que tem havido mais consciência, tem dado mais oportunidade, como você falou aí, de uma pessoa que está na patente como um comandante ser,
de ver a representatividade política, de ver nos altos cargos, de ver nas universidades, de ver nos locais onde não se via com tanta frequência. E que muitas vezes as pessoas confundem a meritocracia com a oportunidade. Isso. Né? Se você não tem a formação, claro que você não tem que ser colocado em um cargo por conta disso, mas muitas vezes havia uma barreira no acesso. É por isso que esses avanços eles são importantes. Nós tivemos a Lei 10.639, que foi obrigado a fazer uma lei para dizer que tinha que ensinar a cultura e a história do povo africano na escola e do povo indígena. Nós temos cotas, né, em concursos públicos. Então, são o que nós chamamos de políticas afirmativas, ações afirmativas de reparação. Por que reparação? Porque, como eu falei no início da minha fala, o próprio governo brasileiro ele trazia os escravos para cá. Né? Ele apoiou a escravidão. Isso. E quando foi promulgada a Lei Áurea, só tinha dois artigos. Né? Está declarada extinta a escravidão, cumpra-se e faça cumprir. E todo o prejuízo sofrido pelo negro e, consequentemente, por seus descendentes. Né? Quem que iria reparar isso? Então, muitas vezes as pessoas acham, não, eles querem ser superiores. Não, a gente quer igualdade. Que essa igualdade que tem na lei e na prática ela não se efetiva muitas vezes. Mas, como você falou, hoje tem mais visibilidade a causa negra. Nós vemos que há uma consciência maior, embora muitas vezes as pessoas confundem, né? Quer dizer que eu não posso mais chamar uma pessoa de negra, ela vai se ofender. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é o que se diz, mas como se diz. Como se diz. Então, o preconceito, a discriminação está mais nas ações, nas atitudes, do que propriamente somente na linguagem. É verdade. E assim, Rafael, o que você, como você faz palestras, conversas sobre o tema, você, vamos dizer assim, você luta, Benevaldo, ele gosta de dizer, eu sou, como é que ele gosta? Eu sou de luta. Aí eu dizia, Ave Maria Benevaldo, tudo dele ele fala assim, de luta. Por quê? Porque realmente já existe essa carga de ser sempre para chegar onde chegou, para conquistar onde conquistou. É uma luta. Então, assim, dentro desse parâmetro de luta, quais são as vitórias que você ainda pensa assim, que ainda o povo negro ainda precisa alcançar? Hoje, a gente não fala nem muito em movimento negro, né? A gente fala em movimentos, né? Porque a causa da igualdade ela está presente em outros movimentos sociais, né? Nos movimentos feministas, nos movimentos LGBT, na capoeira, na universidade. Então, não é só uma luta do negro, é uma luta da sociedade. Da sociedade, verdade. Então, eu vejo, assim, como eu falei, houve um avanço, né? Porque, por exemplo, na questão hoje você vê o acesso à universidade. Hoje há uma maior presença de pessoas negras. Não por questão de capacidade, mas por questão de oportunidade. Não que eles tenham menos capacidade do que quem entrou pelo sistema normal, não. Então, esse aumento do número de profissionais negros no mercado de trabalho, mas ainda falta, por exemplo, a equiparação salarial. Pessoas que são graduadas, a diferença entre salário entre brancos e negros é 47% a mais, né? Assim como tem diferença, às vezes, de homem e mulher. As maiores vítimas ainda de homicídio, de violência, são pessoas negras. Então, são questões que a gente ainda precisa avançar nesse sentido. E eu acredito que só vai avançar quando a sociedade também entrar na luta. Como eu falei, não é uma luta só do negro, é uma luta da sociedade, porque o negro está presente em todos os ambientes. É verdade. Termos essa consciência de que não é só vamos dizer assim, uma categoria, não. Aquela e vitimismo, né? Tem muita gente que fala, vitimismo, a pessoa está se vitimizando, mas, na verdade, quem já passou por situações de preconceito e discriminação sabe que isso é um discurso equivocado, né? Que ninguém vai, vamos dizer, se vitimizar, né? Quando você é chamado de macaco, quando você é barrado em algum lugar. Eu poderia passar aqui amanhã dando inúmeros exemplos, né, de pessoas que sofreram. O saudoso Salvo Barão, ele relata no final do filme um fato que aconteceu com ele e que tem acontecido constantemente. Por isso que eu falo que não acabou. Né? Não é só mimimi, não é vitimismo. Realmente acontece, mas a gente também não vai ficar só se lamentando. A gente quer ação, a gente quer partir para a luta. Para a luta. Não contra o branco, né? A luta por igualdade. Isso. Para que todo mundo viva nesse parâmetro de equidade, que todo mundo tenha os mesmos direitos, os mesmos
né, as mesmas oportunidades. E assim, Rafael, amanhã é o dia da consciência negra. Você sabe se aqui em Picos vai ter algum movimento, alguma manifestação, algo que vá fazer relembrar a sociedade que nós ainda precisamos adquirir esta consciência? É assim, a gente sabe que com essa pandemia muitas coisas foram desarticuladas, né? Essa questão de você não poder encontrar, planejar. Tem um evento de um dos grupos de capoeira aqui de Picos, que vai acontecer na Praça Josino Ferreira, 7h, que vai ter a participação, é o grupo ACEDAC, eles vão fazer um batizado de capoeira e vai ter apresentações de capoeira, de maculelê, e com certeza vai ter alguma fala em relação ao Dia da Consciência Negra. Lembrando que Picos tem um dia municipal de combate ao racismo, né, que é o 13 de maio, que é para desconstruir toda aquela história que foi criada em torno dessa data. Então, que eu saiba, vai ter esse movimento, né? Eu não sei se o pessoal do hip hop está organizando alguma coisa, eu conversei com o Ted, ele não me afirmou, mas com certeza esse vai ter na Praça Josino Ferreira. Então, amanhã, às 7h, a Praça Josino Ferreira é aquela do museu, 7h. Museu Alcindo Albano. Isso. Edivânia, antes de já está perto do final, eu queria só também aproveitar o espaço, né, a gente falando de segmentos culturais. Em janeiro, né, a gente vai ter o aniversário de 40 anos da Associação de Capoeira Palmares, né, que é o grupo mais tradicional da cidade, e vem nesses 40 anos lutando, né, e a gente vai estar fazendo a programação de 10 a 15 de janeiro. Né? E falando de capoeira, se tiver ainda espaço, como eu falei, a capoeira ela sempre é um elemento de resistência. E tem uma música na capoeira que retrata muito bem esse momento, né, que ela diz assim: às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar, mas o que eles não sabem é que isso só me faz lembrar que eu venho daquela raça que lutou para se libertar, que criou o maculelê, que acredita em candomblé, que traz o sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. Muito bem, vou até aplaudir. Porque aí todo mundo aplaude. Porque assim, gente, tem uma outra música que diz: quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ruim da cabeça ou doente do pé. O samba é uma musicalidade, é um ritmo muito bom e é da nossa herança também. E assim, eu sou encantada com a capoeira. Quando o Rafael, nós estudávamos, ele ainda fez as apresentações do maculelê, daquela dança com as facas que eu não esqueço, que eu ficava toda hora me assustando. Mas assim, é muito bonito. Vale a pena quem nunca assistiu, quem nunca presenciou, quem nunca levou seu filho para ver uma roda de capoeira, escutar o som do berimbau, do atabaque. Vale a pena você conhecer, dê essa oportunidade de conhecer essa cultura. Você que às vezes tem gente que tem uma resistência danada, não, isso não. Escute, conheça, participe. É bonito de ver, é uma luta, como você diz, é uma luta, é uma dança, é algo que veio dessa resistência e que perpetuou. E o Grupo Palmares, 40 anos é muito tempo. Então é só de fundação, de história. Já pensou? De história tem muito mais. Então, com certeza, os mestres, os pioneiros daqui, Mestre, né? Marcel, o fundador, né, que foi o fundador do grupo, né, ele faz questão de sempre estar trabalhando essa questão da consciência, né? E nós tivemos recentemente, falando dessa questão da cultura negra, um encontro de terreiros, né, de terreiros de Umbanda, né? Aqui na Praça Félix Pacheco, que também a religião ela sofre muito preconceito nesse sentido, muito por conta daquilo que você falou, da ignorância. Eu falo ignorância não no sentido de grosseria, mas de desconhecimento. Às vezes as pessoas não se permitem conhecer para depois formar um juízo. Aí vem a questão do preconceito, né? Então seria bom, realmente interessante essa valorização, não só da cultura afro-brasileira. Toda manifestação cultural ela tem um sentido, ela tem um significado por trás dela, ela tem uma história. E as afro-brasileiras, essa história de luta. Se você falar qualquer manifestação, você vai ver que tem uma luta por trás dela, porque a gente precisou fazer isso para poder conquistar nosso espaço. É verdade. Pois, olha, gente, façam essa visita amanhã na praça, vão conhecer. Eu sou encantada com a capoeira, eu gosto muito, eu acho muito bonito o maculelê. E, assim, a história, porque, assim, não é só, eles só lutam. Não, cada ano tem a passagem da corda, que é esse batizados. Então, assim, é um ritual que vale a pena você conhecer. E, assim, em Picos já tem muitos grupos. Tem, né? Em torno de 7 grupos de capoeira. De capoeiras. E eu vejo, assim, acompanho
acompanho nas redes sociais, tem sempre os encontros que eles vão fora da cidade de Piques, encontros estaduais, interestaduais. Trazendo pessoas, né, para conhecer a cidade e levando o nome da cidade para outros estados e até mesmo para fora do país, né? Hoje é mundial. Mundial. Então, assim, vale a pena conhecer. Vá amanhã, faça essa programação, dê uma passadinha na praça, conheça, valorize. Não adianta fugir. É nossa história. Se você está vivo hoje aqui, você faz parte dessa história. E nós somos o resultado dessa história. Tá? A gente precisa conhecer o passado para poder entendermos um pouco do nosso presente. Então, Rafael, muito obrigada pela sua vinda, pelas suas falas, sempre muito esclarecedor e muito bom de conversar com você. Você é uma pessoa muito tranquila, passa muita segurança e tranquilidade. Continue lutando e vamos vencendo, um dia de cada vez. Eu que agradeço, né, e sempre gosto de falar que tem um dia da consciência negra, mas todo dia é dia de ter consciência, independente de cor. É verdade.